Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal dos Mil Futuros Cientistas. Meu nome é Luísa, eu sou professora de Química e estudante de licenciatura em Química na UFMG. Hoje vamos entrar no nosso último tópico do estudo de Química no segundo ano do ensino médio, que é radioatividade. Vamos lá? Bom, a radioatividade é importante que vocês entendam um conceito inicial, a diferença de reação química para reação nuclear. A principal diferença entre a reação química e a reação nuclear é a região do átomo que vai fazer as transformações acontecerem. Em uma reação química, a gente tem quebra e formação de ligações. Então, os átomos eles buscam uma certa estabilidade eletrônica. Então, fazer e desfazer ligações químicas tem a ver com compartilhamento de elétrons, com doação de elétrons e com recebimento de elétrons. Então, a gente fala mais de uma estabilidade eletrônica. Agora, quando eu falo de reação nuclear, o objetivo do átomo é estar estável no seu núcleo. A gente sabe que as partículas que estão lá no núcleo são prótons e nêutrons. Dependendo da proporção que a gente tem de prótons e nêutrons, o meu núcleo pode ser estável ou instável. Caso ele seja instável, buscando a estabilidade, ele vai sofrer reações nucleares. E existem três tipos de reações nucleares. A primeira reação nuclear que a gente vai ver são as radiações. Podem ter partículas alfa, podem ter decaimento beta, decaimento pósitron ou então radiação gama, beleza? A partícula alfa, que é a primeira que nós vamos estudar, é uma partícula nuclear, então ela sai do núcleo, formada por 2 prótons e 3 nêutrons. Esse tipo de emissão acontece principalmente em átomos que são maiores, mais volumosos, que possuem muita massa em seu núcleo. Tem um excesso de prótons e excesso de nêutrons em uma região do átomo. E aí, essa região fica muito sobrecarregada, fica muito instável e acaba emitindo partículas alfa. A partícula alfa tem um baixo poder de penetração, já que a massa dela é relativamente alta, igual a 4. Tem um alto poder ionizante, já que ela só tem partículas positivas e neutras, o que faz com que ela consiga arrancar facilmente elétrons dos átomos que estão ao redor dela. Então, ela cria íons com certa facilidade. E tem uma baixa velocidade de propagação por causa da sua inércia, já que a sua massa é relativamente alta. Toda vez que a gente tem um átomo emitindo partícula alfa, ele vai se comportar dessa forma. Tem uma diminuição de 4 unidades de massa no átomo formado e 2 unidades no número atômico também sendo diminuídas. E com essa mudança do número atômico, a mudança de elemento químico, reação também chamada de transmutação. Então, eu coloquei um exemplo para vocês, em que o urânio 238, de número atômico 92, emite uma partícula alfa de massa 4 e carga 2+, e o tório também é formado com massa 234 e número atômico 90. Se vocês perceberem bem, o número de prótons dos produtos e o número de prótons dos reagentes são iguais, porque a soma dos reagentes tem que ser igual à soma dos produtos. E a mesma coisa a massa do tório mais a massa da partícula alfa é igual à massa do urânio, que é o reagente. Um outro tipo de emissão é a partícula beta. E aí, na partícula beta, a gente vai dividir em decaimento beta e decaimento pósitron. Só que antes da gente falar um pouquinho sobre esse tipo de decaimento, é importante que a gente discuta um pouco sobre as propriedades, as características da partícula beta. Então, tanto o decaimento beta quanto o decaimento pósitron são decaimentos que possuem a massa do elétron. A massa do elétron aqui para a gente é uma massa desprezível. Então, a massa dessas partículas, desses decaimentos, também serão. Então, vamos lá. Essas partículas têm um maior poder de penetração do que a partícula alfa, justamente porque são menores, menos volumosas, têm massas menores também, então conseguem fazer queimaduras de 2º grau na nossa pele. Tem um menor poder ionizante, já que as cargas são
menos 1 e mais 1 são decaimentos que possuem em módulo uma carga menor do que a carga da partícula alfa. Propaga aproximadamente na velocidade da luz, então eles propagam próximo ali de 90% da velocidade da luz, beleza? Isso também porque a massa dele é praticamente nula. Quando um átomo emite partícula positron ou beta, aí a gente vai ter que separar esses dois decaimentos e analisar um de cada vez. Porque apesar das características dele serem parecidas, serem as mesmas, a gente tem o comportamento do átomo sendo diferente. Então, primeiramente, a gente tem um decaimento beta. O decaimento beta, a gente consegue perceber que o átomo X, com massa A e número atômico Z, ao emitir uma partícula beta, permanece com a mesma massa, mas o número atômico aumenta uma unidade. Isso acontece porque o nêutron do núcleo, que está em excesso, vai se transformar em um próton, mais a radiação beta que é emitida pelo núcleo. E aí, com a transformação do nêutron em próton, a massa permanece a mesma, mas o número atômico, o elemento químico, muda. Então, além de ser uma reação de transmutação, é também uma reação de formação de isóbaros. Como no exemplo que eu coloquei aí, o Césio 137 emite uma partícula beta e vira bário 137. Mudou o elemento químico porque o número atômico aumentou uma unidade. Ok, próximo decaimento é o decaimento positron. O decaimento positron ele vai ser o contrário do decaimento beta. O beta foi o nêutron se transformando em próton e partícula beta. O positron vai ser o próton se transformando em nêutron e partícula positron. Qual é a diferença do positron para o beta? O decaimento positron é um decaimento que vem de um núcleo que tem excesso de prótons. Então, a gente tem a emissão de uma partícula que tem a massa de elétron, mas que tem a carga positiva mais 1. Então, o elemento químico X, de massa A e número atômico Z, emite um decaimento positron, em que a massa dele é 0 e a carga é mais 1, e forma o elemento químico Y de mesma massa que o elemento X e o número atômico uma unidade menor. Por que o número atômico diminui uma unidade? Porque o próton se transformou em um nêutron. E aí a gente tem uma partícula que antes contribuía para o número atômico, se transformando em uma partícula que agora não contribui mais. Então, aí eu coloquei o exemplo para vocês do carbono 11, emitindo um pósitron e se transformando em um boro 11. O número atômico diminuiu uma unidade e, apesar disso, a massa permaneceu a mesma. E, para finalizar, a gente tem também a radiação gama. A radiação gama não tem massa e não tem carga. Ela é simplesmente uma radiação eletromagnética. Então, tem alto poder de penetração, porque não tem carga e não tem massa. Consegue atravessar a nossa pele. E essa radiação gama, ela é responsável pelo câncer, pelo tumor, pelas mutações. Tudo isso é responsabilidade da radiação gama, nesse tipo de radiação que nós estamos estudando aqui. Então, tem um alto poder de penetração, tem um baixo poder ionizante, porque ele não tem carga, então a carga dele é 0, não consegue atrair e nem repelir elétrons, mas propaga na velocidade da luz, já que a luz também é uma onda eletromagnética. Então, em uma emissão gama pura, não há mudança de massa ou número atômico. Apesar disso, como há liberação de energia, o átomo atinge uma estabilidade maior ao fazer a emissão gama. Muitas vezes, a emissão gama acompanha as partículas alfa e beta. É muito difícil a gente encontrar na natureza uma substância que seja emissão gama pura. Geralmente, essa emissão gama ela está associada à emissão de partículas alfa e emissão de partículas beta. E para finalizar, coloquei um gráfico para vocês, gráfico esse que inclusive já caiu no Enem, de uma comparação do número de nêutrons e do número de prótons em um mesmo núcleo. A gente tem aqui a linha em vermelho do número de nêutrons exatamente igual ao número de prótons.
A gente tem essa linha em amarelo, que mostra pra gente a estabilidade dos átomos na relação de nêutrons e prótons. E a gente tem também os núcleos que são mais instáveis, que provavelmente estão fora dessa linha de átomos estáveis, beleza? E aí, dependendo da posição de cada um dos átomos, eles são mais emissores gama, emissores alfa, emissores beta ou emissores pósitron, beleza? Pessoal, espero que tenham entendido. Semana que vem continuamos o estudo e vamos para tempo de meia-vida. Muito obrigada, tchauzinho e até semana que vem.